Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, o versículo 53. Assim está escrito: És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Aqui estamos diante de uma interrogação dos judeus por ocasião de um momento que Jesus estava falando sobre a libertação que ele veio trazer, o Filho de Deus veio trazer para a humanidade. É bom lembrar que, quando se fala de Abraão, nós vamos encontrar na Escritura Sagrada uma vida dedicada, depois que o Senhor o chamou e o escolheu para deixar a terra, a parentela, a casa do seu pai, e para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Abraão saiu sem saber para onde ia, confiou em Deus e obedeceu-lhe em tudo. E nós observamos o pacto que Deus fez com Abraão, que da sua descendência ele seria pai de muitas nações, e através da sua descendência todas as famílias da terra elas seriam abençoadas. A partir dali, o nome de Abraão passou a ficar marcado na história, pela vivência dele, pela comunhão com Deus, pela fé que ele demonstrou, pela obediência, por entender o propósito de Deus. Deus chegou a chamá-lo dizendo: Abraão, meu amigo. Então veja que comunhão Abraão adquiriu com Deus pela vivência espiritual. Certamente essas experiências foram enriquecendo a vida de Abraão e ele passou a ser alguém referenciado pelo próprio Deus, como aquele homem que obedeceu ao chamado de Deus para a sua vida e decidiu colocar-se à disposição para o cumprimento da promessa que Deus tinha feito. E a partir dali, então, nós vamos encontrar Deus, quando se apresenta às pessoas, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo: eu sou o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus do concerto, o Deus da promessa. Então Deus fez muitas promessas através de Abraão, para, partindo dele e passando pela sua descendência, alcançar vidas ao longo desta terra. E todas as promessas de Deus para Abraão, elas cumpriram-se, umas em vida, outras ele não viu o cumprimento, mas ele, ao receber a promessa, ele creu, ele abraçou, ele confessou que era peregrino e estrangeiro na terra, mas, no entanto, ele creu no que Deus lhe havia dito. Quando Jesus veio, diz-nos na genealogia escrita por Mateus, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Foi da descendência de onde Jesus veio. Então, ele é chamado filho de Davi, filho de Abraão. E Jesus veio para realizar o propósito de Deus, o Pai, aqui na terra. E quando ele estava no exercício do seu trabalho, do seu ministério entre os homens, chegou uma ocasião que Jesus estava revelando diante das pessoas qual era a sua missão, que ele foi aquele enviado pelo Pai. O Pai o enviou para que ele viesse à terra e ele veio então para realizar aquela obra que Deus já havia determinado antes da fundação do mundo. E quando Jesus começa a falar com os judeus, diz assim: olha, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E ele segue: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele, inclusive alguns judeus. Mas olha o que diz a continuação da Escritura. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi isto o que Jesus disse para aqueles judeus que estavam crendo nele. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, logo eles entenderam que eles não estavam debaixo de escravidão. E aí começou este problema entre os judeus, dizendo-se descendência de Abraão, procurando confrontar Jesus no ensino que Jesus estava transmitindo para eles. Então, aqui no versículo 33, os judeus disseram o seguinte, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Então, eles estavam arvorando-se na condição de serem descendência de Abraão, portanto, só por fazer parte da descendência de Abraão, para eles parece que já estava tudo resolvido. Mas diante de Deus não é assim, não. Há muitas pessoas que, pela descendência, pertencem ao povo da promessa, mas não vivem de acordo com o propósito de Deus e, portanto, embora sendo o povo da promessa, não terá em si o cumprimento da promessa de Deus, porque estão vivendo de maneira errada. Estão usando o nome do patriarca para dizer-se descendência dele, mas as obras dele, o comportamento deles, a conduta que eles estão vivendo, não identifica nada com o que foi a vida de Abraão. Então diz aqui, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. E como diz, tu sereis livre? Então Jesus diz, olha, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Bastou cometer o pecado, pronto, é servo do pecado. Precisa ser liberto, precisa ser livre. E só Jesus é quem liberta. Porque ele diz aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eles interrogaram, então ele disse, se pois o Filho vos libertar. Quem era o Filho? Jesus. Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi isso que Jesus veio propagar para judeus e gentios. E no versículo 37 diz, Jesus diz, bem sei que sois descendência de Abraão. Eu sei que vocês partem da descendência de Abraão, mas tem uma coisa. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vocês são descendentes de Abraão? São sim, mas vocês estão dominados por um espírito contrário. Vocês estão procurando matar-me, tirar-me a minha vida, porque a minha palavra não entra no coração de vocês. E ele diz, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Então disseram, nosso pai é Abraão, sempre confiando na tradição. Nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. O filho não pode fazer obra diferente da qual vê o pai fazer. As obras que Jesus fez foi que o pai o orientou e determinou que se fizesse. Os filhos de Abraão deveriam agir como realmente sendo filhos de Abraão. Mas a maneira deles agir e a conduta deles era contrário a Abraão. Abraão nunca entrou pelo caminho que esta descendência dele estava entrando. Então é o seguinte, olha, se fosseis filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Foi o que Jesus disse. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Jesus confrontou. Disse, Abraão não fez isto. E vocês que dizem que são descendentes de Abraão, estão indo por este caminho, vocês estão muito longe de serem descendência de Abraão. Porque vós fazeis as obras de vosso pai. Eles disseram, nós não somos nascidos em prostituição, nós temos um pai que é Deus. Então Jesus diz, olha, se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Como é que vocês dizem agora que são filhos de Deus, se não aceita o enviado de Deus?
E aí Jesus então diz o seguinte, olha, sabe de uma coisa? Vocês têm por pai o diabo. Por quê? E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida de princípio, não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como vocês querem matar-me? Vocês são filho dele. Vocês não são filho de Deus. E isso mexeu com os brios daqueles judeus, e eles já estavam como que à flor da pele e não estavam querendo suportar estas palavras de Jesus. Mas as palavras de Jesus foram firmes. E Jesus disse, olha, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Vocês pensam que são filhos de Deus por serem descendência de Abraão. Mas as obras que vocês estão fazendo identificam que vocês não têm nenhuma ligação com Abraão. Vocês estão totalmente na contramão do que fez Abraão. Então Jesus disse o seguinte, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. E eles novamente, cada vez mais, eles estavam se embaraçando. E eles disseram o seguinte, olha, agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão, morreu os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Como que pode acontecer isso? Se Abraão e os patriarcas e os profetas já morreram. Não existe mais. E aí eles fazem a pergunta que eu li. És tu maior que o nosso pai Abraão que morreu? Eles sempre faziam comparativo com Abraão. Para eles, Abraão era maior do que Jesus. Para eles, Abraão veio primeiro. Abraão, pai da fé. Abraão, de onde eles descenderam. Agora aparece Jesus e eles querem confrontar Jesus, provando para Jesus que Abraão é maior do que Jesus. Mas eles perguntam, és tu maior que o nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas? Jesus respondeu, olha, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, que é Deus, o qual dizeis que é vosso Deus. Mas vós não o conheceis, o Deus que afirmam ter. Mas eu conheço, e se disser que não conheço, serei mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. E cada vez mais que Jesus aprofundava o assunto, eles ficavam mais complicados ainda. E aí disse, como? Não tem 50 anos ainda e disse que viu Abraão, sendo que Abraão já morreu? Como pode ser isto? Então Jesus disse, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa questão de ser maior que Abraão não quer dizer nada. A questão quer dizer que eu sou antes de Abraão existisse. Abraão passou a existir em um determinado tempo pela bondade de Deus. Jesus existe desde antes da eternidade com o Pai. Portanto, ele disse aqui, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando eles ouviram isso, eles não suportaram, eles quiseram apedrejar a Jesus. Veja com que espírito estes judeus estavam dominados. Há pouco eles queriam matá-lo, agora queriam apedrejá-los. Simplesmente porque Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele era, ele é. E eles não podiam aceitar isto, tal a maneira como eles viviam, vivendo somente de um nome, de uma tradição, mas não vivendo de maneira digna diante do Senhor Deus para servi-lo, adorá-lo, ter comunhão com ele e receber o que Deus enviou. Deus enviou Jesus, o seu Filho, para salvador da humanidade. Primeiro dos judeus, depois dos gentios. Mas quando nós olhamos aqui, eles querem interrogar. O negócio deles é medir quem é o maior.
Jesus é incomparavelmente muito maior do que qualquer um que apareceu na história da humanidade. Não importa quem seja, não importa as qualidades, não importa a maneira como se revelou para as pessoas, Jesus é muito maior. E ele não só é maior, mas Jesus é melhor, que é diferente. É muito melhor do que Abraão. Não somente é maior, mas é também melhor. Então, quando fica se comparando as coisas, isso tem a intenção de diminuir a Jesus e desmerecê-lo diante das pessoas. Os judeus eram hábeis nisso, por não crerem em Jesus, por não reconhecerem como o Messias enviado por Deus, por esperarem que ele viesse de uma outra forma. Como ele veio na humilhação, eles não reconheceram, eles não receberam e eles procuraram dificultar o trabalho que Jesus veio para realizar. Mas não tiveram sucesso, porque Jesus não se deixou levar pelo impedimento e as ameaças daqueles patrícios, daqueles da descendência de Abraão, que carregavam consigo o nome de Abraão, mas não praticavam as obras de Abraão. Abraão nunca levantou a mão para guerrear com este ou com aquele, jurando morte às pessoas. Não, Abraão nunca fez isso. Abraão viveu com temor e obediência diante da presença de Deus. E agora os seus descendentes, aqui já nesta época de Jesus, já totalmente contrários, com revolta no coração, com desejo de assassinar, de matar Jesus, não conseguindo. Quando Jesus continuou dizendo, eles começaram a pegar em pedras para atirar em Jesus, e a palavra diz que Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e se retirou. Eles não tiveram a coragem de apedrejar Jesus, tiveram a vontade, mas não tiveram a coragem, porque Jesus não se omitiu, Jesus não recuou, Jesus não fugiu. Jesus passou pelo meio deles e foi para outro lugar. Então a pergunta, és tu maior que o nosso pai Abraão? Com certeza, Jesus é maior que Abraão. Ele próprio disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Depois que Abraão não existe mais, eu continuo sendo. Então, Jesus, respondendo à pergunta, é maior que Abraão, sim, em todos os sentidos. Abraão foi por onde Deus começou o seu plano. Jesus foi onde Deus consumou a sua obra de redenção. Portanto, a obra feita por Jesus é muito maior do que a obra feita por Abraão. E Jesus fez diante do mundo para, inclusive, beneficiar o Abraão e a sua descendência. E estes aqui, que decidiram não crer em Jesus, ficaram de fora. Mas o plano era para eles também, para alcançar a todos. Mas visto que eles não quiseram, eles julgaram-se filhos de Abraão e nada mais importava para eles, nem mesmo Jesus. Portanto, eles ficaram fora da porta. Mas quem creu em Jesus, quem o reconheceu, alguns dos judeus o fizeram, e outros gentios, eles o receberam e foram beneficiados, abençoados e salvos por Jesus. Desfrutam da promessa de Deus. E quem ficou se pegando em medir Jesus com Abraão, ficou para trás. Se perdeu pelo meio do caminho. Então nós precisamos aprender aqui com isso. Nós não devemos ficar confiando somente na história, na tradição, no tempo de fé que nós temos, na convivência com este, com aquele grupo de irmãos, com aquele outro, mais aquele outro. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer é, se nós obedecemos a Jesus,
se nós recebemos a palavra de Deus, se nós permanecemos fiéis diante do Senhor, se somos leais a Deus, viver com o nome da religião somente como uma capa não vai nos garantir salvação. Quem vai nos garantir salvação é Jesus no coração. Quando Jesus encontrar lugar no nosso coração, podemos dizer com toda convicção que estamos garantidos pela salvação efetuada por Deus através do sacrifício de Jesus. E, portanto, estamos servindo e com os olhos voltados para a comunhão com o nosso Deus e para logo mais irmos à sua presença. Lá, com certeza, estará Abraão, Isaque e Jacó. E muitos descendentes de Abraão não vão comparecer lá, justamente por esta atitude igual a destes que confrontaram Jesus e não quiseram crer em Jesus, o enviado de Deus para a salvação. Ficaram pelo meio do caminho por decisão própria. Mas quem ouviu e creu foi alcançado por Jesus e teve a vida e a libertação garantida com a salvação e a promessa da vida eterna. Então que possamos crer em Jesus, servi-lo e adorá-lo, procurar fazer as obras que Abraão fez diante de Deus, obras de fé, de obediência, de amor, de comunhão, de submissão. Este exemplo de Abraão devemos segui-lo, mas a descendência de Abraão não devemos segui-la, porque eles, infelizmente, envergonharam o nome de Abraão, dizendo-se filho de Abraão e vivendo de maneira contrária àquela que Abraão viveu. É a mesma coisa nós dizer que somos filhos de Deus e viver como filhos do maligno, filhos do pecado. Como é que podemos ser filhos de Deus se as nossas obras são do maligno? Nós temos que ter um posicionamento. Se somos filhos de Deus, temos que fazer as obras de Deus, que glorifiquem a Deus, e não voltar atrás a uma vida errada em que antes nós estávamos escravizados. Agora, libertos por Jesus, temos esta promessa maravilhosa de vida eterna e vamos, sim, pela fé em Cristo e a esperança viva no coração, experimentar e desfrutar esta eternidade maravilhosa com Deus. Gravemos conosco isto. Ao invés de ficar se medindo pela tradição, procure viver de maneira prática, em obediência, temor, fidelidade diante de Deus, obedecendo a palavra que Jesus deixou gravada para ser entesourada no nosso coração. Palavras de vida, palavras de libertação, palavras de salvação. Querendo Deus, amanhã retornaremos.